Criação do nosso Deus, como você quis.
Senhor, amada igreja. Sejam todos bem-vindos, os nossos convidados também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós iniciaremos este culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus, cantando o hino 72 dos nossos brados de júbilo, juntamente com a orquestra promessista. Enquanto a orquestra se prepara aqui, eu farei uma oração. Em nome de Jesus, iniciamos este culto cantando o hino de número 72, juntamente com a orquestra Sossegai.
suas Bíblias, abrirem em Provérbios, capítulo 31, dos versículos 25 a 31, que nós faremos a leitura. A palavra do nosso Deus diz em Provérbios 31, capítulo 31, dos versículos 25 a 31, a palavra do nosso Deus diz assim: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Diante dessa leitura, vamos todos de joelhos dobrados, orarmos a Deus em favor deste culto. Oremos ao Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de louvar e agradecer o seu nome. A todos que nos visitam, que foram convidados nessa noite, sintam-se bem-vindos em nome de Jesus. E aproveitem esse momento para adorar e agradecer o nosso Deus conosco. E a todos os irmãos que estão aqui nessa noite florida, né? Especial, né? Passamos o dia inteiro aí comemorando o Dia da Mulher, principalmente o Dia da Mulher Promessista. Em nome de todas as mulheres, também quero agradecer aqui aos homens, né? Pelo café da manhã que foi nos servido hoje, uma surpresa, pelo menos para nós lá de casa, também foi muito uma surpresa. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente. Que venham mais vezes, tá? Assim, estava tudo saboroso, sabe, delicioso, são de parabéns, viu? Continuem assim, nós pedimos, tá bom? E hoje, como todos estão vendo, né, uma decoração diferente, é comemorado o Dia da Mulher, e principalmente o Dia da Mulher Promessista, vamos dizer assim. O culto hoje está sendo dirigido aqui em nome do Ministério de Mulheres da Igreja,
né? Então, assim, nós parabenizamos a todas vocês, mulheres, mas nós estamos aqui em comemoração ao Dia da Mulher, mas principalmente, irmãos, Igreja de Deus, para engrandecermos o nome do Senhor e agradecer a Ele por este dia, por este momento. Nós devemos aproveitar, eu digo sempre, aproveitar este momento que é único, porque nós não sabemos o dia do amanhã, nós não sabemos a hora, depois, o momento depois, o presente é hoje, é agora. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite. E como eu disse, hoje é o dia, estamos comemorando o Dia da Mulher, principalmente da mulher promessista. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 31, a palavra do nosso Deus diz assim, da mulher sábia, né? Sempre quando fala da mulher, lemos esse livro aqui, esse capítulo. E a mulher virtuosa descrita em Provérbios é revestida de força e dignidade e sorri diante do futuro. Isso nos mostra que a verdadeira beleza da mulher está na sua fé, na sua coragem e na sua confiança em Deus. Então é esse o papel de nós mulheres. Nós vemos hoje em dia que fala que mulher é o lugar que ela quer que esteja, né? Fala assim, mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é bem assim. Se nós mulheres formos olhar e seguirmos o livro, nós vamos seguir a palavra do nosso Deus. Nós vamos ser essa mulher que a palavra do nosso Deus diz aqui. Uma mulher de fé e confiança em Deus. O Ministério de Mulheres, a diretoria, né, da igreja desse ano, colocou lá no grupo das mulheres um texto. Eu acredito que todas as mulheres leram, mas eu vou ler aqui para toda a igreja. Eu acho muito interessante. Diz assim, a diretoria desse ano, parabenizando nós mulheres. Fala assim, neste dia da mulher, celebremos a beleza de uma vida moldada pelas mãos de Deus. A mulher é a criação preciosa do Senhor, carregada de valor, graça e propósito. Em cada detalhe há a marca do cuidado divino, na sensibilidade que acolhe, na força que persevera, na fé que sustenta, no amor que edifica. Que hoje sejam também um lembrete ao seu coração, mulher. Você não foi criada por acaso. Deus vê a sua história, conhece a sua caminhada e continua fazendo florescer em você tudo aquilo que Ele sonhou. Feliz Dia da Mulher, que a graça do Senhor continue fortalecendo, renovando e conduzindo cada mulher promessista em seu propósito. Receba o nosso carinho e admiração, Ministério de Mulher da Igreja Centro aqui. Deus abençoe a todos nós e nós vamos louvar ao Senhor. Mas antes disso, eu preciso ler aqui o edital de convocação. Já foi lido ontem, mas antes também, hoje está um pouquinho assim mudado. Ontem o presbítero Luciano falou aqui da questão do mês da mulher, né? Comemoração do Dia da Mulher, do mês da mulher. Todas as quartas-feiras, a direção e mensagem dos cultos serão feitos pelas mulheres, né? Os anos atrás era todo mês de março. Só esse ano, as quartas-feiras. Então nós convocamos os irmãos às quartas-feiras aí também, não só porque é o mês da mulher, mas também é um culto oficial da igreja, né? Como sábado e domingo. Mas está sendo dirigido e a mensagem está sendo feita pelas mulheres, estão sendo feitas pelas mulheres. Então nós pedimos que os irmãos venham e agraciem a palavra e a direção das mulheres aí também, né? E como também foi já dito ontem, nós temos uma assembleia que acontecerá no dia 21 desse mês. E é preciso que nós lemos o edital de convocação. Então, eu peço a atenção de todos e diz assim a carta:
aos membros da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis. Em cumprimento ao dispostos nos artigos 13, 14 e 15 do Estatuto Social da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, ficam os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, notificados dos termos do seguinte edital de convocação que deverá ser lido nos cultos e afixado no mural do templo. Edital de convocação, Assembleia Geral da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis. Pelo presente, são convocados todos os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, bem como os representantes da Convenção Regional Mato-Grossense das Igrejas Adventistas da Promessa, conforme artigos 13, 14 e 15 do Estatuto Social, para se fazerem presentes e participarem da Assembleia Geral da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, que se realizará no Templo Sede, Avenida João Ponce de Arruda, número 2176, Centro, Rondonópolis, Mato Grosso, no dia 21 de março de 2026, sábado, com início às 9 horas e encerramento no mesmo dia, em cujo período serão vistos e discutidos os temas conforme segue. Ordem do dia. Abertura, palavra do presidente, ponto 1. Conforme artigo 15, inciso, Estatuto Social, aprovar as contas, balanço patrimonial e demonstração de superávit ou déficit da IAP, encaminhados pela diretoria administrativa com parecer do Conselho Fiscal referente ao ano 2025. Ponto 2. Outros assuntos de interesse da causa. Na expectativa da participação de todos, despedimos-nos fraternalmente em Cristo, Rondonópolis, Mato Grosso, 7 de março de 2026, Pastor Silvio César da Silva. Lido, agora eu passo a oportunidade à diaconisa Rosa, que fará uma oração do Projeto Sara. O Projeto Sara é Semeando Amor, Resgatando Almas. A paz do Senhor aos irmãos, bem-vindos às nossas visitas. Esta oração sempre nós fazemos aos sábados, porque é o culto oficial do Ministério das Mulheres, mas como esse mês o nosso culto aconteceu, por conta do evento das mulheres, no domingo nós não deixaremos de fazer essa oração específica. Lá na palavra do Senhor, em Mateus 7,7, diz assim, o título é A Persistência na Oração. Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens te façam, faça também a eles. Como a nossa irmã Cris disse, esse projeto é um projeto de intercessão, semeando amor, resgatando almas, onde nós, irmãs, nos colocamos à disposição para orar. Não só pelos nossos filhos, mas também nós adotamos os filhos das nossas irmãs em oração. Então, se tem alguém que ainda não faz parte deste projeto e gostaria de fazer, é só me procurar, tá? Aí a gente inclui o seu nome como mãe intercessora e os seus filhos também, para receberem as orações das irmãs. Então, persistir é continuar acreditando, é não desistir, sabendo que as nossas orações sempre estarão diante do Senhor. Nenhuma causa é impossível para Deus. Então, neste momento, nós ficaremos de pé e nós estaremos orando, pelas mães, pelos filhos, pelos nossos filhos biológicos e pelos nossos filhos de oração. Então, convido a todos a orarem. Em nome
de Jesus. Podem se sentar. E eu preciso prestar um relatório, né? Se alguém tiver um testemunho, se tem alguma bênção que você alcançou neste período de um ano, que o projeto nós vamos fazer a troca dos nomes em maio, então depois vocês me passem, tá bom? Eu preciso prestar um relatório e se tiver algum testemunho, a gente vai estar colocando. Amém, obrigada. E para iniciarmos os louvores dessa noite, convido o coral Melodias da Paz, que estará trazendo o seu louvor ao Senhor, e logo após a irmã Eliane está com a oportunidade para seguir os louvores dessa noite. Deus mesmo nos guiou e com a
Eu também quero saudar a igreja com a paz do Senhor, parabenizar as nossas irmãs, as visitas que estão conosco. O grupo de louvor já está se posicionando aqui para nós entoarmos mais louvores de adoração ao nosso Deus. Enquanto o grupo se posiciona, eu quero ler Isaías 64, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Como não adorar a esse Deus, irmãos? O que nós temos para retribuir a esse Deus, né, por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Ele só espera que nós o adoremos, e assim nós continuaremos nesse culto de adoração a esse Deus. O nome de Jesus.
gentileza, nós vamos agora adorar a Deus com as nossas ofertas. A diaconisa Lorena já está aqui para dirigir uma oração. Pai, Senhor, irmãos, vamos juntos agradecer ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós vemos na Tua presença, agradecer pelo dom da vida, pela saúde, pela Sua bondade, pelo Seu amor diário com as nossas vidas. Todo dia o Senhor tem nos sustentado, tem suprido nas nossas vidas, na nossa casa, tem nos dado emprego, tem nos dado pão de cada dia, Senhor. Abençoe cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Se estamos ofertando nessa noite, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem providenciado tudo nas nossas vidas. E vamos ofertar, Senhor, com o coração cheio de gratidão, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo o Seu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Que esses recursos, eles sejam administrados na manutenção da Tua obra, Senhor, para evangelizar, para levar a palavra de salvação a muitos que não Te conhecem ainda. Que muitas pessoas sejam salvas através dessas ofertas, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Eu fico muito feliz com a alegria das crianças. Esses meninos aqui são meus alunos na escola sabatina. E a gente dá muito estímulo para eles louvar a Deus com alegria. E quando a gente vê eles aqui celebrando com alegria a Deus, isso enche os nossos corações. Eu convido a igreja a se colocar de pé, que para esse prelúdio, antes do louvor, eu separei uma palavra aqui para ler com a igreja. Eu sempre levo aqui as minhas páginas. Quero ler rapidamente aqui uma passagem bem conhecida da igreja, e eu acredito que dos nossos visitantes talvez já tenham escutado também, a passagem de Marta e Maria. Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitos ensinamentos e muitas interpretações eu acredito que nós já tenhamos escutado a respeito dessa passagem. E hoje aqui eu quero trazer a atenção para o começo mesmo desse momento, porque a palavra fala que Marta, quem hospedou Jesus na casa. Me dá a entender que a iniciativa desse recebimento tenha partido dela, mas ela estava mais agitada do que a Maria. A Maria, né, como a gente viu aqui ao final, fala que ela se assentou para ouvir a palavra de Jesus. E eu quero refletir aqui nesse momento que muitas vezes nós nos posicionamos assim, né? Ora nós somos Maria, ora nós somos Marta, ora nós viemos à casa do Senhor porque sabemos que aqui é um bom lugar para estar, mas nem sempre nos conectamos a Ele, ou às vezes as angústias, os afazeres, as preocupações do que vai ser amanhã, do que nós temos que enfrentar, ou do que nós já estamos, né, preocupados, nos tira a concentração e o foco desse propósito que o nosso próprio corpo, através da misericórdia de Deus, nos trouxe aqui para estar na presença de Jesus. E eu acho graça na bênção do Senhor sobre nós, porque todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de escolha. Essa passagem aqui também faz-me refletir sobre isso. Todos os dias que Deus nos dá a oportunidade de levantar, de trazer-nos à casa do Senhor, Ele nos dá uma chance nova de rever as nossas ações, rever as nossas atitudes e ser uma pessoa melhor, sermos pessoas melhores para Deus e uns para com os outros, para a obra do Senhor, enfim. Então hoje eu quero convocar vocês a aproveitar essa oportunidade, nos espelhar em Maria nesse momento, para poder entregar um louvor perfeito e agradável a Deus. O louvor que nós vamos cantar agora, ele fala assim que Ele pôs em fileira os astros do céu e chamou cada um pelo nome. E o que nós temos para oferecer para esse Deus, senão a nossa adoração? Não tem dinheiro que pague, não tem nada nesse mundo que pague esse Deus que criou tudo que nós desfrutamos. Ele só espera de nós que o adoremos. Ele só espera que nós, com os corações contritos, nos rendemos, nos prostremos e o adoremos de coração. Então vamos aproveitar essa oportunidade e fazer isso agora. Jesus.
Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, do versículo 21 ao 24. Lucas 24, do 21 a 24. E nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler ali na projeção, não sei se é a mesma linguagem da minha Bíblia, nós lemos de maneira igual, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Senhor, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Ó Deus, somos gratos pelo Teu muito amor para conosco, por mais uma vez estarmos na Tua presença e lermos a Tua palavra, sabendo que ela é poder dos céus para as nossas vidas. Nos edifica segundo o Teu propósito, para o louvor da Tua glória. Eu peço a Tua presença e a Tua bênção em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Todos podem se assentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradecido a Deus pela oportunidade. E antes de nós falarmos um pouco da palavra de Deus, eu quero também dizer aos irmãos e agradecer a participação de todos na 9ª campanha que nós realizamos ontem. Podemos partilhar mais do que pão, né? Nossa parceria com o Hemocentro da cidade. Eles estiveram aqui ontem, né, fazendo as coletas, e não sei se vocês têm o relatório, nós estamos até agora na 9ª campanha, na 8ª, com 230 bolsas, né, de sangue. Ontem nós fomos agraciados com um bom número de bolsas, né, Elias? 39 bolsas. 39, né? Está no livro de registro. 39 bolsas. Então, a partir de ontem, nós criamos um livro, e aí a pessoa vai saber qual é o número da bolsa dela na campanha, né? E ela recebe o brinde dela já numerada, né? 231, o brinde dela 231, e assim vai. Então nós chegamos até 269. Então nós conseguimos 39 bolsas, aí pode ser 38, não sei, 39. Então nós vamos entrar agora, provavelmente em junho, nós entramos na 10ª campanha. E a ideia é que nós chegamos no número 300, na 300 bolsas, na próxima campanha em junho. Então a ideia é que quem for, aquele que chegar no número 300, terá um brinde diferenciado, né? Vamos fazer ali um momento especial com essa pessoa, né? Que sem isso estará acontecendo. A nossa meta é que em 2032 nós chegamos nas 1000 bolsas. Eu acho que é possível se nós continuarmos nessa progressão. Agradecer a diaconisa Silvana, que estava aí coordenando a parte do café, presbítero Elias Júnior, que já é o parceiro de sempre ali na condução ali da doação, que Deus possa nos dar condição de fazermos melhor cada vez mais para a glória de Deus e fazermos a nossa parte com aqueles que precisam. Eu também, aproveitando isso, está ali, eu quero falar da Luciana, está ali Luciana, você não esperava, né, Luciana, para falar o seu nome? Eu estou feliz com a Luciana ontem, e é uma alegria. Eu encontrei a Luciana tem uns 2 anos, eu conversei com ela, e ela estava naquela fase estudando para vestibular. Eu falei, Luciana, eu tenho certeza que você vai passar. E graças a Deus, esse ano ela entra na UFMT, ali em Cuiabá, para fazer medicina. Uma alegria para nós, né? Esses dias nós estamos aqui, o Daniel já está fazendo aqui, né? Temos também aqui a Ludmila, né, que está no Paraná, também no estadual. E eu tenho, assim, quando a gente faz essas campanhas com o Hemocentro, eu tenho um sonho muito grande de ver a igreja fazendo a diferença em projetos que eu acho que vocês poderão fazer a diferença. Então, ver vocês aí começando na área de saúde, né, e a igreja tomando corpo nessa área, seria muito importante um dia a gente poder contribuir de uma maneira mais incisiva para essa cidade. E Deus, acredito que está nos preparando para isso. Vocês sabem disso, né? Deus nos deu a oportunidade de ter um terreno ali na frente da Praça da Saudade, 2.500 metros, e isso não pode ser apenas para um templo. Eu acho que a gente vai ter condição de fazer algo impactante para essa cidade, para quem precisa, né? Que acho que é um papel importante da Igreja de Deus aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar, nos preparar, nos vocacionar
para aquilo que Ele espera de cada um de nós. Também quero falar um pouco, parabenizando as mulheres e falando aos visitantes e confessando os nossos pecados de como aconteceu esse café da manhã, né? É bom reprisar isso para a gente nunca se esquecer e não cometer mais os mesmos erros. Não é que a gente é muito bom, não, é que a gente tem muita dívida com essas mulheres, viu? Na verdade, a gente foi procurado, olha bem, a insensatez. A líder das mulheres me procurou e falou: olha, a gente queria ver se a gente pode dar uma limpeza da igreja no mês de março, antecipar um valor para a gente comprar umas lembrancinhas para o Dia da Mulher, para comemorar o Dia da Mulher. Aquilo foi uma facada no coração. Mas o duro, não com limpeza, isso sempre foi assim, não foi? Pela primeira vez ele falou: não, nós não vamos fazer diferente. Aí o Ministério de Onde se mobilizou, sofremos um pouco, porque sem vocês é difícil, ou cozinha amarga, mas acho que saiu a contento. Atrasamos um pouco, mas o ano que vem também a gente não vai cometer mais o meu erro. Nós marcamos que hora? 7h30. Ficamos 7h30 para vocês. Acho que vocês preferiram um pouquinho mais de cama e um pouquinho mais tarde de café, né? No ano que vem, né, Vanil? Ninguém esquece, né? Que foi surpresa. Era para os homens ter a incumbência de acordar a mulher e fazer ela sair da cama antes das 7, às vezes 7 horas, com um sorriso para ir tomar um café em algum lugar sem saber onde era, né? E ali a gente tinha um lugar preparado, né? Foi muito legal, foi muito bom. E a gente quer ampliar isso porque vocês merecem demais. E mais uma vez a gente pede desculpa pela nossa insensibilidade. Isso mostra a grandeza da mulher, né? O quanto elas servem, porque elas são muito importantes aqui para nós. Não apenas na igreja, na vida, como companheiras de vida, como a palavra de Deus nos diz. E às vezes a gente é um tanto quanto insensível, mas vocês não têm levado em conta isso. Mas isso é sinal também que a gente pode mudar, ou não pode? Sempre é tempo de mudança, de melhora. E eu espero que a gente seja um marido melhor, um filho melhor, um sobrinho melhor, um homem melhor, para a glória de Deus, né? Um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais atento aos detalhes, e que reconhece o trabalho grandioso de cada um de vocês, que exerce tão graciosamente ao nosso lado. Que Deus abençoe mais uma vez. E nós agora meditaremos um pouco na palavra de Deus, e a gente vê que a dívida com a mulher não é apenas por um café da manhã. Essa insensibilidade dos homens nos acompanha, e também é relatada aqui. Nós não somos de repente, nós seguimos uma sequência de insensibilidade que às vezes atua nesse coração masculino. Está relatado aqui no texto que nós lemos. Vocês sabem aqui o texto qual que é? Aqueles que não sabem, é um texto que relata 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia sido morto. Aqui é um domingo, e eles estavam em Jerusalém, e eles, acreditando que Jesus estava morto, eles saem, cada um vai, os discípulos, cada um vai para o seu caminho, cada um volta para a sua vida. Pedro volta a pescar, cada um vai buscar os seus interesses. E aí esses homens, esses 2 discípulos, eles estão a caminho de Emaús. E quem se apresenta diante deles é o próprio Cristo ressuscitado. E Jesus ressuscitado indaga a eles o que eles estão conversando e por que eles estão tristes. E aí ele fala: porventura vocês são estrangeiros, vocês não sabem dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Daquele Jesus chamado Cristo, que foi morto. E ele vai dizer assim: olha a visão deles. E nós esperávamos, o versículo 21 que nós lemos, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aí eles vão dizer: olha que coisa, é verdade que também
também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. As mães de madrugada foram ao sepulcro. Aonde eles estavam de madrugada, o que vocês acham? No sepulcro eles estavam. Talvez reunidos, chorando. Alguns dormindo. Muitas mulheres dizem, né? Enquanto cuida das crianças, o marido ronca em berço esplêndido, né? Enquanto fazem, a gente está no futebol, eu não sei. Mas elas foram lá, aonde? No sepulcro, que hora? De madrugada. Os discípulos não foram com ela. Mas ela diz, a notícia que eles trouxeram nos maravilharam. A notícia era boa demais, porque a notícia é que ele vive. Mas aí vai dizer, olha, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Aí entram os homens em ação, e alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim. O sepulcro está o quê? Vazio. Realmente, está ali os lençóis que cobriam o corpo, os vestígios de que alguém estava sepultado. Mas, o que aconteceu? Não o viram. Nós não vimos. Se nós não vimos, logo nós não cremos. Logo não é verdade o que elas disseram de que ele vive. Então, nós abandonamos Jerusalém e estamos de volta indo para onde? Para Irmãos. As mulheres, meus irmãos, elas são mais sensíveis. Elas não desistem facilmente. Eu fico pensando no texto de Jesus, um texto emblemático que fala do sofrimento, que às vezes a gente lê e a gente se condói por ele ter passado aquilo de maneira tão solitária, que é no Getsemane, poucos minutos antes da sua crucificação, em que ele vai orar e diz que ele orava e a sua agonia era tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele pede aos discípulos, por favor, orem comigo. E diz que ele foi e os discípulos não foram. E eles dormiram. E Jesus vai dizer assim, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Você lembra num texto anterior, em uma outra passagem, que estava Maria e Marta, e Maria estava aos pés de Jesus, enquanto ele ministrava ela? Eu fico pensando se Jesus tivesse a oportunidade, não ter os discípulos, mas Maria, ou até a distraída Marta, que estava cuidando dos seus afazeres, e Jesus dizia assim, ó, eu estou numa agonia quase que me leva à morte, dá para você orar comigo? Você acha que Maria não iria orar? É claro, uma ilação, não é um fato real, mas eu acredito que sim. A sensibilidade feminina é um tanto quanto maior do que a gente. A gente abandona as causas muito rápido. A gente não tem a empatia normalmente feminina. A gente não vê os detalhes e as circunstâncias e não nos colocamos à disposição daquele que sofre e que padece como uma mulher. Eu fico pensando, por que será que Deus disse então que não era bom o homem estar só? Você vê a visão do homem, dos discípulos? Nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, a visão para o futuro. A visão do homem estava lá na frente. Olha, o homem é prático, ele está pensando na frente. Olha, Jesus vai vir, ele vai o quê? Restaurar Israel, não fazer parte disso. Um está preocupado quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser o ministro da fazenda, porque eles pensavam isso. Israel estava debaixo do Império Romano. Eles esperavam um Jesus político, um Jesus que pudesse restaurar a glória que Israel tivera no passado, como no tempo do rei Davi. E eles esperavam que Jesus fosse esse grande homem que pudesse livrá-los do Império Romano. Mas Jesus morre, automaticamente o projeto está encerrado e cada um segue o seu caminho. As mulheres não. Se a gente pegar e voltar um pouco no capítulo 23
o versículo 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Enquanto os discípulos estão pensando na restauração política e sofrendo com isso, a questão prática, o detalhe prático da ordem do dia não era o que? Jesus está morto. Qual é a preocupação delas? A sepultura de Jesus. É impressionante. Nenhum dos 11 discípulos se preocupam em acompanhar o sepultamento do seu mestre. Nenhum deles viu onde ele foi sepultado, senão as mulheres que vieram com ele desde a Galileia e agora o acompanham até o seu sepultamento. E aí, não apenas isso, elas voltam para preparar o quê? Especiarias e ungüentos para irem ungir o corpo de Jesus. Agora Jesus está morto. A preocupação não é mais agora, é com o corpo de Jesus. Às vezes ele se preocupa com muita coisa, mas o detalhe fica por conta de quem? Da mulher. Mas Jesus não é bom voltar só no... Quando fala dar uma companheira, vocês já imaginaram? A gente já pensa que quando a mulher sai de cena, se saísse de cena da família, da igreja, da sociedade, o que sobraria? Quem cuida? Às vezes o homem chega a dar um norte, né? Ele fala, é por aqui. Mas quem está no dia a dia, no detalhe, no acompanhamento da lição de casa, é quem? Quem que leva, que traz, que pensa, que projeta e que acompanha o cotidiano normalmente? E aqui não é diferente. E aí vai dizer, continuando a leitura, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias e ungüentos que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões vestidos de vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram, por que buscai os vivos entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Eu fico pensando, se não fossem as mulheres, quem poderia testemunhar a ressurreição de Jesus? Nenhum dos 11, porque nem aonde ele foi sepultado ele sabia. Quem pode afirmar que Jesus ressuscitou? Foram as mulheres que viram a pedra ser colocada. Isso mais mostra que Jesus, a ressurreição dele é real, porque elas não tinham condição nenhuma de remover a pedra, mas foi um anjo do céu que desceu, e num ato espiritual, o nosso Cristo levantou da sepultura, e ele ressuscitou dentre os mortos, e elas testemunharam de maneira gloriosa. Eu quero dizer para você, como já foi dito até na leitura aqui, quem não desiste, quem persiste, quem busca, é o primeiro a ter a revelação de Deus. Aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que Ele é poderoso, e muitas vezes diante de coisas que todos já não creem mais, não buscam mais, já desistiram, aqueles que persistem, hão de receber a revelação do Senhor. E eu fico pensando, os homens desistem, as mulheres são aquelas que lutam. Tem aqui a campanha, né, dos filhos de oração, projeto Sara. Normalmente quem conduz esse projeto? É uma vergonha para nós. Quem? Mulheres. Mulheres que oram anos a fio por um propósito, por um filho, por uma necessidade. Está acontecendo algumas coisas esses dias que está me fazendo refletir muito. Hoje eu fui dar uma trabalhada depois do café, eu fui lá para o lado do Celina Bezerra. Quando eu estou voltando, ainda bem que eu estava sozinho, não estou dando exemplo a ninguém não, viu? Um rapaz vinha com a mochila nas costas e deu a mão. E eu falei, vou parar nada desse tempo, dar carona? Não dou carona, cadê carona? Aí dei um pouco assim, aí fui
não vou dar carona. Eu estou sozinho mesmo, se der um pior é eu. Daí, se eu estivesse com a minha família, não ia comigo só. Vou bater um papo aqui, não é possível que esse caboclo vai. Não, não confiei na minha força, não tem como, né, irmão? Se ele vier, eu já me entregava. E entra o rapaz, falou que tinha perdido o ônibus, o nome dele é Zito, 35 anos de idade, uma bolsa do Sicredi, daquelas uma que recebe essa ideia, nas costas, colocou ali. Falei, o que você faz? E tal. Não, estava aqui, perdi o ônibus. Acho que eu morava ali perto de você, já ali. Aí tirou uma caneca, latinha da Skol, aberta, mas ele faz artesanato. Ele coloca um copo desse cristal, qual é o nome desse copinho americano? Copo americano, dentro da latinha, né, e fica ali com. Você já sabe, Pedro. Ele está ali, ó, é isso aí, desse jeito, bem. E ele falou assim: olha, eu faço artesanato e meu sonho agora de vida é esse. É que o meu trabalho atinja, já foi até para Bolívia e tal. Eu conversei com ele ali, vi que ele tem, falei tal, e ele falou algumas coisas, dificuldades. Eu falei, mas qual é a tua dificuldade e tal? Ele falou, sou dependente químico. Nós tivemos mais ou menos umas 2 horas de conversa. Aí ele falou, você puder me levar, paramos ali perto do shopping, paramos ali na Igreja Batista para descer. Eu fiquei conversando com ele ali um tempo. Conhece de Bíblia como poucos, já teve igreja, falou para mim que não quer voltar para a igreja nenhuma, e não é o caso, que nós estamos aqui para discutir isso. Apenas dizendo para ele, eu conversei com ele, uma pessoa que eu acho que a gente deveria ouvir um dia, para a gente entender o que é a vida, qual é o outro lado da moeda, o que as pessoas sofrem. Mas eu não pensei apenas nele, eu pensei na mãe dele hoje, eu pensei na família dele, que ele estava muito ressentido, muito magoado, e eu tenho certeza que ali é um aspecto de que tanta gente sofre, e às vezes a gente está alheio a isso. Eu só mostro para vocês quantas vezes eu entrei numa campanha de oração, de intercessão, por um dependente químico. Mas eu estou falando assim, independente de estar aqui ou não, ele é um ser humano que tem uma família. Se ele for liberto, seria a maior alegria para a minha alma e para a tua alma, como igreja de Deus. E eu disse para ele, falei, olha, se você permitir, se você quiser, eu quero me unir a você num processo de oração, de intercessão. Porque ele entende, é muito duro isso. Ele falou assim, olha, eu já desisti. Ele falou, eu desisti porque eu já consegui ficar um tempo, até bom, mas a recaída é muito triste, porque depois eu também me cobro demais, e eu já entendi que esse é o meu espiratário, tem justificativa bíblica para isso. Eu acho que eu vou ter que viver com isso, que é menos sofrimento para mim e para os outros, já aprendi a viver. Eu só estou fazendo mal para o meu corpo. Eu falei, você sabe que eu não acredito do jeito que você acredita. Senão eu teria que desistir da minha fé. Porque eu creio num Deus que te liberta por completo. Eu creio num Deus que pode fazer a diferença na tua história. E se você está magoado com a tua mãe, com a tua família, eu vou orar para que Deus também limpe o teu coração. Porque não é você só que está sofrendo, alguém te ama. Alguém está orando por você. Talvez você mesmo me falou. Olha o que ele disse, uma pessoa cheia de percepção da você. Eu não quero que ninguém me entenda, porque nem eu mesmo me entendo. Eu falei, essas dificuldades eu também tenho, mas eu creio em Deus que nos entende e sabe o nosso sofrimento. E eu tenho certeza que alguém intercede por você. Mas se você permitir, eu, pela primeira vez, eu quero orar por alguém num processo realmente de parceria de oração, de intercessão, pela libertação de alguém que sofre terrivelmente por algo que oprime o seu coração. Não foi por acaso que aquele homem foi colocado. Mas eu penso naquela mulher que não desiste, naquela mãe que não desiste.
Para aquela pessoa que muitas vezes, como os discípulos disseram, com certeza eles diriam: vocês estão perdendo tempo, porque senão eles teriam acompanhado ela ao sepulcro. Mas para eles, aquilo não era relevante, porque eles não criam que algo poderia acontecer. Mas graças a Deus que elas não desistiram, graças a Deus elas não recuaram, graças a Deus Cristo se revelou a elas, e depois, por misericórdia, também aos outros e também a nós. O que eu quero dizer para você nessa noite, mulher e homem de Deus: não desista de crer em Jesus. Ele não está no sepulcro, Jesus vive. Jesus é real na minha vida e na tua vida. Pode ser que as pessoas pensem que a gente tem que buscar em todas as coisas, e eu estou dizendo para você, eu acredito que a gente pode fazer muito do ponto de vista social, do ponto de vista humano, nós podemos fazer muito, mas eu estou cada dia mais convencido de que tem a maioria das coisas a gente só consegue diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos que confiar nele, não desistir de buscá-lo, porque ele se revelará a nós em tempo oportuno, quando ninguém mais crê, quando cada um voltar ao seu lugar, quando cada um voltar ao seu comércio, à sua pescaria, à sua vida diária. Não desista de estar aos pés de Jesus, porque da sua insistência muitos crerão que ele vive, porque elas não desistiram. Através dela, sem número de pessoas creram: ele vive para sempre. Será que você já desistiu? Será que você deixou de crer? Quando você se depara com algumas circunstâncias da vida, e cada vez Deus nos levará a essa situação, existem horas que a gente não tem a quem recorrer, a quem buscar e em quem encontrar solução. Existem temores da alma que quem entende é só o nosso Deus, e buscá-lo é uma necessidade cada dia maior, em um tempo em que cada vez mais a gente confia cada vez mais em nós mesmos. O mundo que nos é apresentado é o mundo do eu, do que eu posso, do que eu tenho, daquelas pessoas que nos cercam, das mais várias especialidades para atender às nossas necessidades. E cada vez mais a fé passa a ser um artigo de luxo para poucos. Exercitar a fé não é fácil. Sermos levados a uma situação de que nós necessitamos unicamente de Deus não é fácil, mas é o melhor caminho a ser percorrido. Quando a gente está diante de um túmulo, a gente sabe que não tem recurso, e assim, porque o Deus que resolve o problema do sepulcro, porque o sepulcro ficou vazio, porque Deus agiu, será que Ele não pode agir em quem está oprimido pelas drogas? Será que Ele não pode agir naquele que está com uma dificuldade de relacionamento conjugal? Será que Ele não pode agir por uma dor que a gente sente na alma, uma frustração, uma tristeza que nós carregamos anos a fio? Sem desmerecer tudo aquilo que a ciência pode nos proporcionar, mas a gente vai continuar dizendo: nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não temos outro recurso, e como igreja, nós somos a última trincheira da fé. A ciência, ela tem que cada vez mais avançar, e nós batemos palma para ela, e muitas vezes nos socorre. Mas se a igreja deixar de crer, se a igreja deixar de confiar em Jesus como Senhor da nossa vida e da nossa história, a fé será buscada onde? Nas universidades? Nos órgãos de serviço? É nossa vida, é através das mulheres que confiam de que Cristo vive, daqueles homens que tiveram a revelação de Deus, como pregou o presbítero Luciano, disse:
Tomé a Jesus, Rei meu e Deus meu. Nós continuaremos dizendo: Jesus, tu és o meu Deus, é o meu Senhor. Cuida da minha vida e dirige a minha história. Hoje eu quero fazer uma oração com você. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu quero perguntar aqui. Se você não é para constranger ninguém, se você não tiver nenhuma situação que você queira colocar diante de Deus, você não precisa se manifestar. Mas se você tiver e querer dizer diante de Deus e da igreja: eu sou uma daquelas pessoas, como aquelas mulheres que não desistiram, mesmo diante da morte. Eu tenho causas que só eu sei, ninguém partilha comigo, mas eu não quero desistir diante de Deus. Eu quero continuar lutando, eu quero continuar buscando, seja por um filho, seja por um casamento, seja por você mesma. Quem daqui quer ter um compromisso de buscar algo diante de Deus até que Ele se revele a você? Levante a sua mão. Tem alguém que tem alguma causa assim? Tem. Amém. Mas se você ainda não tem, é tempo de você pensar nisso. Às vezes a gente está tendo um tempo em que a gente leva adiante todas as possibilidades, menos de Deus. Leve aonde você tem que levar, mas não desista de ir na presença daquele que vive. Graças a Deus, vocês hoje não têm que pegar unguento, especiarias para ungir o corpo. Hoje nós dobramos o nosso joelho, ou levamos o nosso pensamento onde a gente estiver, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que se revela a nós, está vivo, cheio de graça e de bondade, para atender a nossa petição e nos dar força para a nossa caminhada. Como é bom ter um Cristo vivo, que nos entende e está conosco. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, pedir aos presbíteros, temos poucos presbíteros, diaconisas, que puderem vir, quiserem vir, podem vir também nos ajudar. E se você tiver um desejo da alma de receber algo do Senhor, é a hora de você vir. Seja qual for a necessidade, às vezes uma intercessão por alguém, por você mesmo, é tempo de você apresentar diante de Deus. O grupo de louvor estará cantando, nós estaremos orando em favor da sua necessidade, no nome e no poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nós vamos ter agora a oração, pedido de oração, a favor da Lucília, saúde, e Eva, saúde mental. Tem as famílias da semana. Toda semana nós oramos por algumas famílias da igreja. E essa semana toda nós estaremos orando pela família Lucílio, Tiago, Franciero, Yeshua, Davi e Abraham. Família Silva, Zilda, Bruno e Tainara. Então agora nós vamos estar orando. Vamos orar também pelas nossas vidas, pela nossa semana, pela tua semana, pelo teu trabalho, por onde a gente for realizar todas as obras das nossas mãos, seja com a bênção do Senhor, que você seja produtivo aonde você for, seja um instrumento de Deus para ajudar vidas, e que você seja abençoado e guardado pelo aquele que tudo pode. De joelhos, então, nós oraremos ao Senhor. Fazer um louvor final, né? Mas aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos deu nessa noite, estarmos aqui glorificando e louvando o seu nome, pela palavra que Ele nos deu. E agradecer a todos os irmãos e principalmente os nossos convidados que estiveram conosco nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Nós esperamos revê-los mais uma próxima vez para estar aqui junto conosco adorando o seu nome. Nós agradecemos a presença do Joelma, Rodrigo e Júlia, família da Diaconisa Rosa, Durceni, Janaína, Micael, Kemily, Evelyn e Christian, convidados da Diaconisa Dulce, Edicleia e Taylor, convidados da Diaconisa Silvana, Giovanna e Aurora, Luciana, da IAP Bosque da Saúde, Jorge e Suelene, da IAP Jaciara, só esses mesmos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós ficamos muito felizes pela presença de vocês e, como eu falei, voltem mais vezes para adorar esse Deus grandioso conosco. Amém? Nossos cultos são às
quarta-feiras às 19h30. Esse mês, como eu falei no início do culto, está sendo dirigido e a mensagem trazida pelas mulheres. Aos sábados, às 9 horas da manhã, 10h30, culto divino. E aos domingos, às 19 horas. Esses são os nossos cultos oficiais. Nós contamos com a presença de todos. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos abençoe nos nossos abençoos. E nós não esqueçamos que nosso dever é adorar todos os dias, buscar todos os dias. Amém? Temos um aviso, né? Já foi lançado a semana passada as inscrições, né? O R, Retiro 2027, um ano com antecedência, né? E ali está assim, as inscrições, o R27 já estão abertas. Para dúvidas, fale com o Bruno ou João Paulo, faça sua inscrição através do link que está no grupo da igreja já, ou através do seguinte QR Code. Está aí agora com o novo lançamento e projetado. Que Deus nos abençoe. Antes da bênção apostólica, o Ministério de Mulheres nós vamos fazer. Hoje está sendo tudo diferente, né? Todas as mulheres, convidamos todas as mulheres a vir na frente, vão receber as lembrancinhas, as lembranças, né, dessa noite e tirar a foto oficial das mulheres, né? Os homens, o restante pode se dirigir ali à frente para os cumprimentos, mas antes também, além disso, da bênção apostólica, o pastor quer fazer uma oração com todas nós. E fazer as considerações finais também, né? Depois da foto. Então, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Logo após todas as mulheres virem à frente, fazemos uma oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Irmãos, olha, como o culto do Ministério de Mulheres sempre é no sábado, e hoje, né, diferentemente, eu esqueci do modo oficial. Nossa, o Ministério não tem nada, não, né? Mas vamos eles, os meninos da projeção lembraram ali, vamos. Uns minutinhos a mais não tem problema não. O modo oficial do Ministério de Mulheres diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Venham todas. Eu vou pedir para os homens não saírem. Vocês podem ficar sentados só enquanto elas tiram a foto.
das